Oi, 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 vou dar continuidade aqui à leitura do livro. Eu parei nos capítulo 7, vou continuar agora a partir do capítulo 8 do livro da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Vamos lá? O medo do homem. O medo do homem nos leva a buscar agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Uma pessoa que possui uma raiz de rejeição pode facilmente cair na armadilha de querer agradar aos homens. Queremos agradar as pessoas, porque isso nos impedirá de sermos rejeitados. Será verdade? Essa é uma área enganosa e perigosa. Primeiramente, se essa é a maneira como você obtém amigos, isso é o que terá de fazer para conservar tais amizades. Um estilo de vida agradando ao homem que nasce por causa do medo do homem e do medo da rejeição é uma escravidão terrível. Neste capítulo, eu gostaria de ajudá-los a perceber que ser alguém que agrada aos homens em vez de agradar a Deus, é pecado. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Romanos 14, 23 diz: Aquilo que não procede da fé é pecado. Enquanto agradava aos homens, certamente eu estava operando pelo medo do homem e não pela fé em Deus. O que é o pecado? Se você estudar a palavra pecado, descobrirá que o seu sentido literal é errar o alvo, não atingir a vontade de Deus. E a vontade de Deus que sigamos a direção do Espírito Santo e não as exigências das pessoas. Certamente isso não significa que nunca podemos fazer o que alguém quer de nós, mas significa que a vontade de Deus para nós deve sempre ter o primeiro lugar. Não devemos fazer o que as pessoas querem apenas para impedi-las de ficar aborrecidas conosco ou nos rejeitar. Se aquilo que elas quiserem nos desviar de cumprir a vontade de Deus, devemos sempre escolher agradar a Deus e não aos homens. Tenho passado um bom tempo por intermédio deste livro, tentando ajudá-lo a sair da condenação, se isso tem sido um problema em sua vida. Certamente não pretendo abrir uma porta agora para o inimigo. Sei que, enquanto escrevo estas linhas, estou me dirigindo a algumas pessoas que caíram na armadilha de buscar agradar aos homens. Quando digo que isso é pecado, estou tentando abrir-lhe os olhos para a seriedade do assunto. Certamente não estou tentando colocá-lo sob condenação. Devemos aprender a direção entre convicção e condenação. Deus me usa frequentemente para trazer convicção. Ele usa sua palavra e seu espírito para nos levar a um lugar mais alto. Estou escrevendo isso sob influência do Espírito Santo, e ele convence as pessoas do pecado, mas nunca as condena. Deus nos leva à convicção de que podemos ver nossos erros, admiti-los, lamentá-los, arrepender-nos e receber o poder do Espírito Santo. Podemos então permitir que eles nos capacite a caminhar livres daquilo que estava sendo um pecado em nossa vida. De acordo com Hebreus 4,15, Jesus certamente compreende nossas fraquezas e nossas enfermidades, mas ele não quer que seu povo use sua natureza compreensiva como uma desculpa para permanecer no pecado que está produzindo escravidão na vida de cada um. Tornar-se livre do medo do homem e de um espírito que busca agradar aos homens não é fácil. Requer a revelação do que isso realmente significa, de quão destruidor pode ser. Requer séria determinação para tornar-se livre. Espíritos controladores e manipuladores estão envolvidos e eles não desistem do seu terreno facilmente. Por anos eu me desculpava e fazia pouco ou nenhum progresso, porque dizia a mim mesma: simplesmente não posso fazer isso. Fui abusada e simplesmente tenho esses medos e nada posso fazer a respeito. Essas são algumas das desculpas que mantêm muitas pessoas na escravidão. Tais desculpas podem ser um fato, mas a verdade da palavra de Deus tem poder suficiente para superar os fatos.
Sim, Jesus compreende, mas ele não quer que você permaneça em escravidão pelo medo do homem. Creio que Deus tem feito você ler este livro porque ele quer fazê-lo livre nessa área e ajudá-lo a reconhecer esses espíritos quando atacarem sua vida. Creio que seu amor por Deus, seu desejo de estar na vontade dele e sua recusa a permitir que o inimigo invada sua vida por intermédio de espíritos manipuladores e controladores podem ajudá-lo a combater de forma ousada o pecado de agradar aos homens. Deus nos dá livre arbítrio e vontade livre. Ele quer que o acolhamos bem como seus caminhos, mas não nos força a fazê-lo. Satanás, de outro lado, não tem problema em usar força, manipulação, controle ou qualquer outra coisa que puder para nos impedir de sermos livres. O diabo usa a rejeição, a raiz da rejeição que está em muitas pessoas. O medo da rejeição e o medo do homem são realmente a mesma coisa. O medo do homem, o medo de perdermos a aprovação, o medo de ficarmos sozinhos, o medo de sermos criticados ou debochados, o medo do que as pessoas dirão ou pensarão de nós, e muitos outros medos nos impedem de seguir a direção do Espírito Santo. O diabo sabe que Deus tem um bom plano para a sua vida e seu alvo é impedir você de conhecer esse plano. Se você quiser ser livre desses espíritos que estou revelando, deve desejar confrontá-los. Você nunca ficará livre deles ao correr, evitá-los ou adiar o assunto. Devemos enfrentar as questões e saber que Jesus está sempre conosco para nos fortalecer e ajudar. A única forma para chegar do outro lado de um problema e eliminar o seu poder sobre você é enfrentá-lo e permitir que o Espírito Santo o oriente sobre como passar por isso. Eu nunca teria uma vitória pessoal se sempre obtivesse a libertação por meio de milagres. Deus pode nos dar algumas vitórias dessa forma, mas nem todas elas funcionam assim. Ele quer nos fortalecer para que enfrentemos o inimigo na força do seu poder e assim possamos conquistar uma vitória pessoal. Não temas. Sabemos que a Bíblia diz não temas, mas por alguma razão temos a ideia de que Deus está dizendo não sinta medo. Houve um tempo em minha vida em que eu pensava que sentir medo indicava que eu era uma covarde. Quando sentia medo, sentia-me mal comigo. Muitas vezes, quando estava pronta para ir adiante em alguma área, subitamente me sentia assustada. Eu orava pelo dia em que não sentiria mais medo. De fato, eu ia até outras pessoas e pedia-lhes que orassem para que eu nunca mais sentisse medo. Mas Deus me deu uma revelação transformadora sobre o medo alguns anos atrás. E ocasionalmente eu mesma tenho que me lembrar disso. Por intermédio da Bíblia, Deus diz: não temas, não temas, não temas. Ele está nos alertando sobre o espírito do medo. Ele está dizendo: um espírito de medo pode atacar você e impedi-lo de seguir adiante. Está registrado no primeiro capítulo de Josué que Deus lhe disse que ele deveria terminar a tarefa que o Senhor dera a Moisés. Seja forte, vigoroso e bastante corajoso. Não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é com você por onde quer que fores. Josué 1:9. Se o medo não estivesse prestes a atacar Josué, por que Deus o alertaria? Deus estava realmente dizendo a Josué: estou enviando-o para realizar uma tarefa. Mas Josué, tão certo como estou lhe falando, o medo será o inimigo que tentará impedi-lo. Estava Deus proibindo Josué de sentir medo? Não. A palavra medo significa retirar-se ou fugir de algo. Assim, se nós traduzirmos de uma forma um pouco diferente, veremos que Deus estava dizendo: Josué, quando você sentir medo, não fuja. Você está vendo? Deus está dizendo: quando sentir medo, permaneça em sua posição, sabendo que estou com você. Mantenha-se me obedecendo e fazendo o que eu lhe disse para fazer. Isso é muito diferente de Deus dizer: você não pode sentir medo, e se o fizer, será um grande covarde. Quais são algumas das reações físicas produzidas pelo medo? Tremedeira, palpitação de coração, boca seca e transpiração excessiva.
Não encontro lugar algum na Bíblia em que Deus diga, Joyce Meyer, não transpire, não trema, não estremeça, seu coração não deve palpitar quando você estiver em situações novas ou difíceis. Você já percebeu que um espírito de medo tenta mantê-lo em escravidão quando você encontra algo novo? Quando você tenta obter liberdade em sua vida, um espírito de medo tentará mantê-lo na escravidão. Quando chega o dia de Deus para que você seja livre, é tempo de enfrentar a pessoa ou a situação que o amedronta, e tempo de você caminhar até essa pessoa e conversar com ela, mesmo assustado. É tempo de começar a crer de forma diferente a respeito de si mesmo. O medo tentará mantê-lo na escravidão. A única forma de chegar do outro lado é fincar os pés, manter sua face firme e dizer: Eu sei que ouvi a Deus e vou seguir adiante. Como as pessoas reagem? Quando conversamos sobre o medo do homem, o que realmente tememos? Tememos o que as outras pessoas vão pensar. Pense sobre isso. O que os pensamentos de outra pessoa podem nos fazer? Contudo, quantas vezes nos dobramos diante do inimigo simplesmente com base naquilo que alguém está pensando a maior parte do tempo, nem realmente sabemos o que os outros pensam. Mas a raiz da rejeição sempre fará você pensar o pior. Permitimos que o diabo diga o que eles pensarão de você se você fizer isso. Se você se levantar, se tentar fazer isso, se falhar, o que todos vão pensar? Eles pensarão que você não ouviu a Deus. Eles pensarão que você é um fracassado. Eles pensarão isso, eles pensarão aquilo, eles pensarão algo mais. Por que devemos deixar que os pensamentos dos outros governem nossa vida? Se eles têm um problema, pensarão o que quiserem a nosso respeito, não importa o que façamos. O medo do homem é do que os outros pensarão, mas é também o que os outros dirão dele e farão a respeito disso. Penso que também tememos o que as pessoas não dirão ou farão. Se você fizer algo e você não gostar, então me rejeitará e não mais terei seu relacionamento, sua amizade. Você não conversará mais comigo ou prestará atenção em mim. Então terei de lidar com a dor da rejeição. Mostrarei a você, por meio de alguns versículos da Bíblia, que Satanás usa o medo da rejeição para manter as pessoas fora da vontade de Deus. Observe o que Paulo disse em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu buscasse popularidade entre os homens, não seria servo de Cristo, o Messias. Nós realmente gostaríamos de ser populares, não é? Nunca fui muito popular na escola, mas queria que todos os meus filhos fossem populares. Isso também não funcionou. Algumas vezes queremos coisas por motivações erradas. Eu queria que minhas filhas fossem tratadas como rainhas e animadoras de torcidas e meus filhos fossem tratados como príncipes encantados e craques de futebol. Eu me angustiava porque eles e elas realmente não tinham muitos amigos ou namorados. Mas um dia o Senhor me mostrou: você quer isso para ele porque você nunca o teve? Estou guardando-os de problema porque tenho um plano para a vida deles. Algumas vezes, quando os jovens são populares, a pressão dos colegas para manterem todos esses relacionamentos termina levando-os à direção errada. Se Deus tivesse respondido às minhas orações pelos meus filhos, para que fossem os estudantes mais populares da escola, as coisas poderiam ter terminado mal. Mas agora todos os meus filhos estão servindo ao Senhor e trabalham nesse ministério. Todos são casados com cristãos. O que teria acontecido se Deus respondesse às minhas orações para que eles se tornassem populares? Vamos desejar a popularidade com Deus acima da popularidade com as pessoas. Não fique tão triste se você não tem 25 pessoas tentando ligar para seu número telefônico ou batendo à sua porta o tempo todo. Busque a Deus e deixe que Ele traga as pessoas certas para a sua vida. Uma vez que você entrou em um relacionamento, deverá mantê-lo, e isso faz com que pessoas populares sofram muita pressão por tantos relacionamentos. Anos atrás, antes de estar no ministério, eu pertencia a uma igreja. Havia um grupo de pessoas do qual eu queria participar.
Eu me esforçava e conspirava, armava situações e manipulava, fazia favores e impressionava as pessoas até entrar naquele grupo. Mas descobri que quando uma pessoa entra em um relacionamento por esses métodos, a única forma de permanecer ali é deixar que essas pessoas o controlem. Sabe o que aconteceu? Quando recebi o batismo no Espírito Santo e Deus me chamou para pregar, quando comecei a crer nas coisas em que creio hoje e prosseguir esse esse grupo disse: se você vai crer nas coisas que você diz que crê, não queremos mais nos relacionar com você. Escolha ou nós ou isso. Essas pessoas eram cristãs. Não pense que o inimigo não usará seus melhores amigos para tentar desviá-lo da vontade de Deus. Eis porque você precisa ter convicção em seu coração do que Deus está lhe dizendo. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de sua reputação, humilhou-se e então o poder de Deus lhe foi concedido. Veja Filipenses 2, de 7 a 11. Se estivermos preocupados com nossa reputação, poderemos realmente prejudicá-la. Se o alvo é manter a nossa reputação, se ainda tentamos ser populares, essa é uma porta aberta para o diabo. Tudo o que ele tem de fazer é prosseguir uma pequena rejeição e nós seremos despedaçados. Prosseguir não é conquistar popularidade. Você já percebeu o que Paulo estava dizendo em Gálatas 1 e 10? Se eu quisesse agradar as pessoas, eu não estaria servindo a Deus. Você sabe quantas pessoas existem que não estão fazendo o que Deus lhe disse, porque sabem que perderiam sua popularidade? Cada uma das vezes que Deus estava pronto a levar esse ministério a um novo nível, Satanás lançava um grande ataque de rejeição contra mim. Cada uma das vezes, o ataque vinha por meio de pessoas mais próximas naquele momento. Oh, não pense que o inimigo escolhe alguém com quem você não se importa. As pessoas que estão próximas de você o deixarão saber. Se você não fizer isso como fazemos, então olharemos para você como alguém estranho ou anormal. Pessoas que têm raízes de rejeição na sua vida dobram-se a esse tipo de pressão e nem mesmo percebem o que estão fazendo. Tudo que mantiver as pessoas felizes, tudo que mantiver as pessoas gostando de nós, sorrindo para nós e dizendo: boa garota, bom rapaz, é o que as pessoas com raiz de rejeição farão. Não estou ensinando rebelião. Não estou ensinando que você deveria fazer sua própria vontade todo o tempo. Não é isso. Se você não tem alguém exercendo autoridade apropriada sobre sua vida, ouça seus conselhos. O que estou falando é sobre pessoas que interferem em uma vida sem ter direito a isso. Algumas vezes, mesmo aquelas que têm autoridade sobre você podem agir com manipulação e controle, mas se elas estiverem exercendo autoridade legítima sobre sua vida, elas o ajudarão a descobrir a perfeita vontade de Deus para você. Elas não usarão a autoridade para sua satisfação própria. Agora observe o versículo de João 12:42. Contudo, a despeito de tudo isso, muitas das autoridades, os líderes e os nobres, creram e confiaram nele, mas por causa dos fariseus, eles não o confessavam, por medo de, se ele o reconhecesse, serem expulsos da sinagoga. Fui expulsa da igreja que frequentava quando recebi o batismo no Espírito Santo, e Deus me chamou para pregar. A liderança me pediu para sair. Foi difícil para mim, porque toda a minha vida estava envolvida com aquela igreja. E, além disso, eu havia me esforçado bastante para me envolver com aquele grupo de pessoas. Como me esforcei para conseguir um cargo de presbítero para meu marido. Eu queria que meu marido fosse alguém importante. Pessoas que não baseiam sua dignidade em Cristo estão constantemente procurando algo que as faça se sentir valorizadas. Elas devem ter amigos certos. Seus amigos devem ocupar posições de autoridade para fazer com que elas se sintam importantes. Assim, elas conspiram, manipulam e fazem todo tipo de coisa para se colocarem em uma boa posição. Mas se você pensa que é difícil chegar a tal posição, espere até ver como é difícil manter-se nela. O versículo 43 diz: pois eles amaram a aprovação e o louvor e a glória que vêm dos homens, ao invés de
mais do que a glória que vem de Deus. Eles valorizaram mais seu crédito diante de homens do que seu crédito diante de Deus. Esse não é um versículo impressionante? Decida agradar a Deus. A todo custo devemos decidir agradar a Deus e não aos homens, mesmo que isso custe nossa reputação, nossos amigos, devemos decidir agradar a Deus. E se isso nos custar nossos amigos, Deus os substituirá. Dave e eu temos alguns amigos muito preciosos agora. Essas são pessoas que trabalham para nós, nos amam e sustentam nossas mãos em oração. Eles oram e intercedem por nós quando estamos viajando para pregar. Sabemos agora o que são amigos verdadeiros. Amigos não são pessoas que vêm a você e dizem: se você não fizer isso do meu jeito, nossa amizade se acabará. Isso vem de alguém que quer controlá-lo e manipulá-lo. Aqueles que agora tenho como amigos estão me ajudando a ser tudo o que posso ser em Cristo. Em Cristo. Eles são verdadeiros amigos, pessoas que não têm inveja de mim. Eles me ajudam a prosseguir, não tentam me fazer retroceder para que possam ganhar a dianteira. Algumas pessoas fazem um favor a você quando lhe telefonam e dizem: será melhor fazer o que quero ou não fale mais comigo. Pelo menos você já sabe com quem está lidando. Mas muitas vezes o controle está por trás dos bastidores. Talvez seja algo sutil, como um olhar de desaprovação. Esse olhar de desaprovação pode nos levar a mudar completamente nossos pensamentos e seguir em outra direção. Estou trabalhando com Deus para identificar essas coisas em minha própria vida, porque quero ser livre. Quero dizer novamente, não sou uma pessoa rebelde. Submeto-me à autoridade do meu marido e estou sob a autoridade do meu pastor local. Se ele disser a mim e a Dave, eu penso que vocês dois estão errando naquilo que planejam fazer, voltaremos a orar e buscar a Deus pelo assunto. Deixe-me repetir, você precisa estar sob a autoridade correta e temente a Deus. Não estou ensinando rebelião. Algumas vezes é difícil ensinar o assunto sobre controle, manipulação e o medo do homem, porque algumas pessoas entendem de forma errada. Estou falando sobre conhecer o que Deus está dizendo e desejar seguir adiante, custe o que custar, para ver a plenitude da vontade de Deus cumprida em sua vida. Posso garantir-lhe que existem mais pessoas que estão fora da vontade de Deus por causa do medo do homem do que pessoas que prosseguem apesar do ataque do inimigo e estão vivendo a plena vontade de Deus. O povo de Deus precisa desesperadamente ser obediente. Paulo diz que se você agradar ao homem, não servirá a Jesus Cristo. Você não será o seu servo. Veja Gálatas 1:10. Um bom servo é alguém que diz: sim, Jesus, estou ligado ao Senhor por minha própria escolha. Quero fazer tudo o que tu quiseres que eu faça, não importa o custo. Sou seu, faz segundo a tua vontade em minha vida. Quando tomei a decisão de ser uma serva para Jesus, perdi meus amigos. Alguns dos membros da minha família ficaram furiosos comigo. Senti-me ignorada por longo tempo, mas estou tão feliz agora que mal posso acreditar. Antes de receber o batismo no Espírito Santo, eu era miserável. Eu me esforçava arduamente para ter o grupo certo de amigos e me assegurar de que Dave seria um bom presbítero na igreja. Não havia festas que os Meyers não fossem convidados. E se alguém tentasse dar uma festa e não nos convidasse, eu me esforçaria até ter certeza de que receberíamos o convite. Você se lembra de ter se sentido ofendido, machucado e aborrecido porque alguém fez algo e você não foi convidado, isso fez sentir-se rejeitado e sem valor? Você pode se livrar desses sentimentos. Confie em Deus, pois se for para você estar ali, Ele conseguirá um convite. Caso contrário, seja feliz nele. Capítulo 9: Manipulação e controle. A definição para a palavra manipulação no dicionário Webster é manobrar ou influenciar de forma astuta ou errônea, controlar ou conduzir de forma hábil para um proveito pessoal. Controlar alguém é pecado. Esse é um tipo de feitiçaria. Não estou dizendo que se você controla alguém é um feiticeiro ou está possesso, mas o controle é um princípio da feitiçaria. Satanás opera por meio da manipulação e do controle.
Deus quer orientá-lo e guiá-lo. Ele o controlará somente se você continuamente lhe der permissão para fazê-lo. Cada vez que Deus me diz, Joyce, quero que você faça isso, digo, Senhor, concordo. O que o Senhor quiser. Deus, é isso que eu quero. Entrega ao Senhor esta área. Quero se o Senhor o quiser. Mas Deus nunca o forçará a fazer algo sem que você lhe dê seu consentimento. De outro lado, o diabo não se importa com a forma como controlará a sua vida. Tudo o que ele quer é encontrar uma maneira. Ele encontrará você por meio dos poderes demoníacos que vêm contra sua mente. Ele o fará por meio de outras pessoas, talvez mesmo daqueles que o amam e nem mesmo percebem que estão sendo usados, mas porque você não lhes resiste, simplesmente continuam a controlá-lo. A pessoa que exerce controle simplesmente pensa que, como não há resistência de sua parte, você deseja que as coisas continuem assim. Se você deixar um relacionamento assim, seguir por muito tempo, a pessoa que exerce controle se acostumará a fazê-lo. Porque o relacionamento foi construído dessa forma. Quando você decide sair disso, haverá guerra. Você estabeleceu algo do qual o controlador não quer abrir mão, por isso terá de permanecer firme. Se você esteve sob a escravidão do controle de alguém por longo tempo e agora quer ganhar sua liberdade, é melhor estar pronto para resistir, porque o diabo terá uma crise. Observe a definição de controle. Significa dirigir, influenciar, restringir, regular, refrear, exercer autoridade ou tentar impedir. Também significa fiscalizar com duplo registro. Quando leio isso, percebo algo surpreendente. Checar com duplo registro significa que haverá dois controles paralelos. Por exemplo, estou indo às compras com uma amiga elegível. Bem, vou comprar algumas coisas hoje e quero controlar o meu dinheiro. Assim, vou anotar tudo o que gastar e quero que você faça uma lista paralela. Então, compararemos nossos registros no final das compras para nos certificarmos de que fiz a anotação correta dos meus gastos. Minha amiga estaria mantendo um registro paralelo. Se eu conferisse no final das compras para verificar se ela também registrara certo valor e ela não tivesse feito, ou se ela tivesse anotado algo que não anotei, eu saberia que algo estava errado. Uma das minhas filhas frequentemente viaja com Dave e comigo quando ministramos, por isso ela está comigo várias vezes quando faço compras. Pelo fato de vestir o mesmo tamanho de roupas que eu, ela ganha muitas das minhas roupas. Assim, ela tem uma opinião muito firme sobre aquilo que compra. Algumas vezes, quando estamos fazendo compras e tendo comprar algo e peço a opinião dela, ela diz: Oh, não, você não vai comprar isso, mãe. Anteriormente, eu colocaria o cabide de volta na prateleira e procuraria outra coisa. Então, eu lhe mostraria a roupa seguinte e ela diria: Oh, não, não gosto disso. E novamente eu colocaria o cabide de volta no lugar. Mas quando comecei a ensinar essa mensagem sobre rejeição, Deus me mostrou o que realmente estava acontecendo. Por causa da forma como fui criada, sendo abusada por meu pai, que tinha uma personalidade forte, dominadora e controladora e manipuladora, naturalmente eu tinha uma forte raiz de rejeição em minha vida. Se meu pai quisesse comer frango, todos comeriam frango. Se meu pai não quisesse comer legumes, ninguém comeria legumes. Ele controlava tudo o que acontecia na casa. Ele era o tipo de pessoa que se irava e explodia com frequência. Assim, gastei a maior parte da minha vida apenas tentando mantê-lo feliz e evitando enfrentar o medo, a rejeição e o descontentamento. Acabamos por viver nossa vida dessa forma, sem mesmo perceber o que estamos fazendo. E não precisa de o diabo nos controlar totalmente, porque ele pode facilmente usar outra pessoa para fazê-lo por ele. Uma pessoa que nem mesmo tem qualquer mal intento na mente. Minha filha não estava tentando me controlar, ela estava dando sua opinião. Eu estava deixando a opinião dela me controlar por causa da raiz de rejeição. Haverá momentos em que o diabo tentará controlar você por intermédio de uma pessoa realmente controladora, o que é outro problema. Não direi que o diabo não criará situações para colocar essas pessoas em sua vida,
porque ele certamente o fará. Muitas vezes, aqueles que têm um terrível medo de rejeição se casam com alguém com uma vontade forte. Creio que Deus os coloca juntos. Sabe por quê? Porque você nunca vencerá o medo do homem se não for forçado a confrontá-lo e enfrentá-lo. Se você sempre procurar por alguém que não o rejeite e sempre disser: não me faça isso, não me faça sofrer, você realmente estará dizendo: não quero confrontar o problema, não quero lidar mais com isso. Apenas estarei junto de pessoas mansas, doces, ternas, amorosas, que nunca me darão problema. Mas isso não funcionará. Cedo ou tarde, para vencer o medo, você terá de resistir a alguém. Talvez seja um chefe, um amigo, um cônjuge, um filho. Muitas pessoas que têm uma raiz de rejeição têm filhos com vontade determinada, e a menos que ela lide com seus próprios medos, seus filhos a controlarão. Eu tinha um medo terrível de desagradar aos outros e fazer as pessoas ficarem iradas por isso. Por isso, sempre tentava manter todos satisfeitos. Eu simplesmente queria manter todos felizes. Não queria que alguém se desapontasse comigo. Eu tentava arduamente ser perfeita e viver minha vida de tal forma que ninguém encontrasse algo errado em mim, pois assim não me rejeitariam. Eu não teria eu não teria que experimentar essa dor. Receber esse ensino de Deus realmente abriu meus olhos. Quando percebi a verdade, comecei a levar esse conhecimento em minhas compras com minha filha. Percebi que ela realmente não se importava com o que eu comprava. Ela é uma filha muito boa e submissa. E tudo que eu deveria fazer era dizer-lhe: bem, gostei, por isso vou comprá-lo. E ela teria dito: está bem, e tudo terminaria assim. Ela estava dando a opinião dela, mas o próprio medo de não agradar as pessoas me levava a ser conduzida pela opinião dela, em vez de pelo meu próprio desejo. Outro lado dessa questão é que algumas vezes, quando faço compras com ela, tenho dúvida se algo ficou bem em mim. Assim pergunto: o que você acha? Algumas vezes ela diz: não, realmente não gosto. Isso serve como uma confirmação de que eu realmente não devo comprar aquilo. Portanto, há necessidade de equilíbrio. Você não deve ficar irado com isso e começar a dizer a todos ao seu redor: não tente me dizer o que devo fazer. Vou fazer o que eu quiser e isso não é da sua conta, mantendo o equilíbrio necessário. Tenho aprendido que devemos ter equilíbrio. Sem ele, ouvimos uma mensagem de que gostamos e nos inclinamos para esse lado. E então ouvimos outra mensagem e nos inclinamos para o outro lado. O que estamos fazendo é nos movendo sem equilíbrio de uma direção à outra. Nunca buscamos o equilíbrio e creio profundamente que devemos manter o equilíbrio necessário em nossas vidas. Eis porque enfatizo que estou ensinando rebelião, que não estou ensinando rebelião. Não estou dizendo que nunca devemos ouvir a opinião dos outros ou que nunca devemos tentar agradar as pessoas. Certamente queremos manter as pessoas felizes se pudermos. Algumas vezes faço coisas para ver meu marido feliz, porque eu o amo. Mas se eu fizesse essas coisas por causa de manipulação ou controle, odiando o que estava fazendo, sentindo que aquilo não era vontade de Deus, ou interiormente ressentida, eu estaria desobedecendo a Deus. Se eu tentasse agradar a Dave, mas uma guerra secreta estivesse explodindo dentro de mim, isso causaria grandes problemas em minha vida e em meu casamento. Por muito tempo em minha vida, permiti que os outros mantivessem um registro paralelo para mim. Em outras palavras, eu começava a fazer algo e imediatamente procurava um olhar de aprovação. Estava secretamente dizendo: está bem para você? Não é errado esperar a aprovação de alguém ou obter um olhar de aprovação ocasionalmente, mas é errado quando você começa a desmoronar se não obtiver tal coisa. Desafio a começar a resistir a algumas das coisas quais você tem se dobrado, porque dobrar-se o faz infeliz, a menos que seja dobrar-se diante de Deus. Romanos 8:2 diz: pois a lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus, a lei do nosso novo ser, me libertou da lei do pecado e da morte. Estive meditando sobre esse versículo por muitos anos antes de compreendê-lo. Você sabe o que diz Romanos 8:2?
Se eu deixar sua opinião tornar-se lei para mim, então estarei vivendo debaixo da lei do pecado e da morte. Isso é pecado para mim, porque não estou seguindo o Espírito. Pecado produz morte em mim. Não estou dizendo que vou cair prostrado e morrer, mas sofrerei as coisas relacionadas com a morte. Isso matará minha alegria. O ladrão vem somente para roubar e manter e matar e destruir. Mas Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham e desfrutem da vida. João 10:10. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Agora sou livre para seguir a direção do Espírito Santo, ajudando alguém com raiz de rejeição. Se você é casado ou conhece alguém que tem um filho ou trabalha com alguém que tem raiz de rejeição, como pode ajudá-lo a encontrar a liberdade? Quando você ama a Deus, quer ajudar aos outros a sair da escravidão, da raiz da rejeição. O que você pode fazer? Certamente você não pode gastar toda a sua vida apenas andando nas pontas dos pés para não machucá-los, porque isso colocaria em escravidão, mas você pode exortá-los, edificá-los e encorajá-los. Quando eles fizerem algo bom, não ignore isso. Elogie-os, porque eles precisam de bastante encorajamento. Se fazem algo quase totalmente certo, com algum pequeno erro, não destaque o que fizeram de errado e nem ignore o que fizeram corretamente. À medida que você continua a encorajá-los, descobrirá que após um tempo eles não precisarão disso tão, tão frequentemente. Se você tem autoridade sobre essa pessoa e tem de corrigi-la, use Gálatas 6:1 como orientação. Irmãos, se alguém é surpreendido numa conduta incorreta ou pecado de algum tipo, vocês que são espirituais, que são responsivos e controlados pelo Espírito, devem corrigi-lo, restaurá-lo e reintegrá-lo, sem qualquer senso de superioridade ou com toda a mansidão, permanecendo atentos a si mesmos, para que vocês também não sejam tentados. Não corrija com ar de superioridade, façam com a gentileza e humildade, porque Deus tem me dado uma personalidade forte. Me expresso de maneira bastante direta, mas tenho aprendido a ser dócil, gentil e amável com pessoas que se assustam com o meu tipo de personalidade, porque estou numa posição de autoridade na maior parte do tempo. Algumas vezes tenho de corrigir pessoas. Quando faço, geralmente lhes conto sobre algo que fiz de errado e como pude superar isso. Todos nós fazemos coisas erradas e essa pessoa a quem dirijo precisa saber que não é um caso isolado. Eu lhe digo: você é grande, você é uma pessoa maravilhosa. Não quero que isso a machuque e a faça pensar que você não é boa. Veja, veja, não podemos deixar de corrigir as pessoas simplesmente porque elas têm uma raiz de rejeição, mas podemos abordá-las com amor e atentarmos para nunca nos aproveitarmos delas por causa de suas fraquezas. Manter o equilíbrio é muito importante e Deus tem todas as respostas. Outra coisa que você pode fazer para pessoas com raiz de rejeição é ajudá-las a tomar suas próprias decisões e respeitar as opiniões delas, mesmo que não seja como as suas. Você pode ajudá-las a ouvir a Deus. A pessoa com esse tipo de problema tende a vir a você cada vez que estiver por perto e perguntar: o que acha que devo fazer? Diga-lhe: bem, penso que você deve ouvir a Deus. Creio que você pode ouvi-lo. Se ela perguntar novamente o que pensa que deveria fazer, então diga: bem, você me dirá o que pensa que Deus está dizendo, então lhe direi o que penso. Se ela disser, bem, eu penso que Deus está dizendo isso, e isso, e isso, na maior parte das vezes, esse será o caminho certo para ela. Pode não ser exatamente o que você faria, mas você pode encorajá-la e dizer: bem, provavelmente eu não faria dessa forma, mas penso que é bom para você. Você é uma pessoa que pode ouvir a Deus e ser dirigida por Ele. Veja, há muitas formas de ajudar a pessoas que têm uma raiz de rejeição. Deus o guiará pelo seu espírito, se seu desejo é ajudar, resistindo à tentação de ser um controlador. Não poderia terminar esse livro sem dizer algumas coisas para aqueles que podem estar tentando controlar alguém. Por que as pessoas tentam controlar as outras? Medo de ser ferido é uma razão. Fui ferida tantas vezes em minha vida
que imaginava que se estivesse no controle de tudo, o que acontecesse, ninguém poderia me machucar. Realmente, operei em ambos os lados desse problema. Por causa do medo da rejeição, frequentemente permitia que outros me controlassem. E por causa do medo de ser ferida, eu tentava controlá-los. Vivia atrapalhada e confusa, e somente a graça e a misericórdia de Deus e o poder e instrução de Sua palavra puderam me libertar. É fácil desejar ser livre de permitir que os outros nos controlem, mas é um pouco mais difícil desistir de controlar outras pessoas, se você caiu nessa armadilha. Pessoas que são controladoras e manipuladoras são problemáticas e inseguras. Elas podem parecer ser fortes, mas realmente vivem com grande temor. Pessoas que são realmente fortes são capazes de deixar outros serem livres. Creio que muitos controladores são tão inseguros sobre si mesmos e suas decisões que se sentem melhores quando conseguem que todos façam a mesma coisa que eles fazem. Além de o medo e de a insegurança serem a raiz do controle, também devemos saber que o diabo busca atrapalhar por meio de pessoas com personalidade forte. Pode não haver nada errado com essas pessoas, exceto que elas nasceram para liderar e ter personalidade forte. Elas são dotadas para manter as coisas funcionando na direção certa, motivar e levar as pessoas a prosseguir. Isso é ótimo, exceto que Satanás se deleita em nos enganar e tomar as maiores habilidades que Deus nos dá para tentar usá-las contra nós e contra outras pessoas. Ele tenta nos tirar do equilíbrio. Não somente tive problemas por ser abusada, mas também por ter uma personalidade muito forte. Deus me ungiu para a liderança. Contudo, tive de aprender a diferença entre liderança, controle e manipulação. Tive de aprender a guiar as pessoas ao lugar onde Deus queria que fossem e onde elas desejassem ir, e não onde eu queria que fossem ou fizessem aquilo que eu queria que fizessem. A maior parte dos meus problemas vinha do medo e da insegurança em minha vida por causa do abuso e da rejeição. Mas parte disso também vinha da minha própria personalidade. Controlar pessoas e tudo mais pode apenas ser um hábito ruim que precisa ser confrontado e quebrado. Seja qual for o caso, esse hábito precisa ser tratado. Não é a vontade de Deus que as pessoas se controlem. Tive de aprender que isso era pecado e que de forma alguma agradava a Deus que eu controlasse e manipulasse os outros ou os coagisse a fazer as coisas do meu modo. Se você tem caído em armadilhas por permitir que esses espíritos controladores operem na sua vida, encorajo a começar imediatamente a libertar as pessoas e a resistir à tentação que esses espíritos trazem. Quando uma pessoa foi controlada ou é uma controladora, os espíritos envolvidos entrarão em batalha, mas seu desejo para operar na santidade e nos caminhos de Deus prevalecerá. Resista ao diabo com a palavra, o nome e o sangue de Jesus. A palavra de Deus tem poder em si mesmo e é uma espada de dois gumes com a qual combatemos o inimigo. O nome de Jesus tem todo o poder investido nele, no nome dele. Oramos e fazemos nossa petição a Deus, o Pai, e firmemente resistimos ao inimigo. Há poder no sangue do Cordeiro. Pela fé, podemos aplicá-lo em nosso favor e nas situações que enfrentaremos e experimentaremos. Libertação. Experimentaremos libertação. Apocalipse 12:11 diz: E eles o venceram, derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e através do pronunciamento de seu testemunho. Você não foi criado para ser controlado ou ser um controlador. Ambos trazem miséria. Não somente uma pessoa está em escravidão quando permite que outros a controlem, mas também quando necessita estar no controle. Controlar a vida de outras pessoas é um trabalho árduo. Sinto que tenho muito a fazer para cooperar com Deus com relação ao meu envolvimento com outras pessoas. Não quero interferir na vida de ninguém. Não quero me intrometer nas coisas dos outros. Tenho o suficiente para me preocupar comigo mesmo. Se algumas dessas áreas estão fora de equilíbrio em sua vida, precisam ser reconciliadas.
Isso significa trazê-las de volta ao lugar em que deveriam estar antes que o engano de Satanás entrasse em cena. Um grande versículo das Escrituras que gostaria de deixar com vocês é Colossenses 1:20. E Deus propôs que pelo serviço e intervenção dele, o Filho, todas as coisas fossem completamente reconciliadas consigo mesmo, seja na terra ou no céu, para através dele, Jesus, o Pai fazer a paz por meio do sangue da sua cruz. Todas as suas Todas as áreas da sua vida que estão fora de ordem podem ser reconciliadas por intermédio de Jesus Cristo e da obra que ele realizou na cruz. Comece a crer nisso, não aceite a escravidão, mas determine-se a ser livre. Conclusão. Você pode ser livre da raiz de rejeição. Vamos observar outros versículos das Escrituras. Romanos 12:2 diz: Não esteja conformado com este mundo, esta era moldada e adaptada aos seus costumes exteriores e superficiais, mas seja transformado, mudando pela inteira renovação de sua mente, por seus novos ideais e novas atitudes, para que você possa provar por si mesmo que é bom, aceitável e perfeito aos olhos de Deus para você. Tenho estudado Romanos 12:2 e basicamente o que o versículo está dizendo é: se você quer que Jesus o transforme e opere em seu interior para produzir resultados exteriores, então terá de tomar uma decisão de não se conformar com a ideia do que o mundo pensa que você deveria ser. Escolha entre transformação ou conformação. Romanos 7:6. Mas agora nós fomos desobrigados da lei e encerramos todo o envolvimento com ela, tendo morrido para aquilo que uma vez nos restringia e mantinha cativos. Romanos 8:4, 14, 15. Assim que a justiça e o Senhor requerimento da lei podem ser plenamente cumpridos em nós, que não vivemos e nos movemos nos caminhos da carne, mas sim nos caminhos do Espírito. Nossa vida não são governadas pelos padrões ou de acordo com os ditames da carne, mas controlados pelo Espírito Santo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois o Espírito qual vocês agora receberam não é um espírito de escravidão para colocá-los novamente na escravidão do medo, mas receberam um espírito de adoção, o espírito que produz filiação, em que, na alegria na qual nós podemos clamar, Abba, Pai, Pai. Gálatas 5:16, 17. Mas eu digo, caminhem e vivam habitualmente no Espírito Santo, respondendo e sendo controlados e guiados pelo Espírito. E então vocês certamente não gratificarão os clamores e desejos da carne e da natureza humana sem Deus, pois os desejos da carne são opostos ao Espírito Santo, e os desejos do Espírito são opostos à carne, à natureza humana, pois esses são antagônicos entre si, continuamente confrontando-se e conflitando um com o outro, para que vocês não sejam livres, mas sejam impedidos de fazer aquilo que desejam. Gálatas 5:1. Nesta liberdade, Cristo nos fez livres e completamente nos libertou. Então permaneçam firmes e não sejam enganados, enveredados e submetidos novamente a um jugo de escravidão do qual foram libertos. Você está pronto a permanecer firme na liberdade que Deus lhe deu? O primeiro passo rumo à liberdade da raiz da rejeição é conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Em minha jornada rumo à minha própria cura, encontrei todo tipo de métodos instantâneos oferecidos pelo mundo ferido de hoje. Contudo, descobri que a única cura duradoura para a raiz da rejeição vem por intermédio de um relacionamento com Jesus Cristo. Ele tomou minha rejeição sobre si mesmo. Sua morte e ressurreição compraram para você e para mim a libertação da dor e dos padrões de comportamento produzidos por toda uma vida de rejeição. Se você ainda não fez de Jesus Cristo o seu Salvador, quer orar comigo agora? Jesus, venho a ti como pecador, arrependo-me de todos os meus pecados e peço-te que me perdoe e me purifique pelo teu sangue.
Eu agora o torno Senhor da minha vida. Eu escolho perdoar aqueles que me feriram e rejeitaram. Cura-me da raiz da rejeição. Enche-me com o Espírito Santo, porque hoje eu escolho permitir que tu faças essa obra interior em mim, para que eu possa produzir os resultados externos e o mundo possa vê-los. Escolho ser transformado pelo teu poder e pelo teu amor, e não me conformar com as opiniões e ideias dos homens sobre quem e o que eu deveria ser. Jesus, eu oro para que tu me perdoes por todo comportamento manipulador e controlador com o qual eu possa ter envolvido. Ajuda-me a parar de manipular e de controlar os outros. Liberta-me do medo do homem. Ajuda-me a ser alguém que procura agradar a ti e não aos homens. Ensina-me a viver como um cristão vitorioso. Revela-me teu amor e ajuda-me a compreender verdadeiramente que sou aceito no amado. Faço nesta oração em fé, esperando resultados que transformem minha vida, no nome de Jesus. Amém. Sobre a autora. Joyce Meyer é uma das principais professoras do mundo sobre a prática bíblia, melhor autora do jornal New York Times. Ela escreveu mais do que 70 livros inspiratórios, incluindo os best-sellers Eu e Minha Boca Grande, Campo de Batalha da Mente e muitos outros. Ela também lançou 1.000 ensinamentos em áudios, tão bem quanto uma biblioteca completa de vídeos. Os programas de rádio e televisão Desfrutando a Vida Diária são transmitidos por todo o mundo e ela ainda viaja amplamente conduzindo conferências. Joyce e seu marido Dave têm 4 filhos e moram em St. Louis, Missouri. Joyce acredita que o chamado do Senhor em sua vida é o restabelecer os irmãos na fé e na palavra de Deus, como assim se encontrou, certa vez, uma cristã com necessidade de vitória muitos anos atrás. Ela descobriu liberdade para viver em vitória por meio da palavra de Deus. Ela crê que todos que andam nessa vitória conduzem muitos outros à mesma vitória. Joyce Meyer fala abertamente como foi abusada ainda criança do fracasso de seu primeiro casamento e de sua luta nesses anos. Sua vida transparente e sua entrega a Deus se mostram em seus ensinos práticos que podem ser usados na vida diária. É doutora em divindade pela Universidade Oral Roberts e PhD na Universidade Life Christian, ambas nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2005, foi honrada por ser incluída na lista dos 25 líderes evangélicos mais influentes nos Estados Unidos pela revista Times. Joyce Meyer é um testemunho incrível da obra salvadora e dinâmica de Jesus Cristo. Ela acredita e ensina que Deus tem um lugar para todas as pessoas e que ela deseja ajudá-las no percurso do desfrutar da vida diária, a despeito do passado ou dos erros que cometeram. E final do livro. Gratidão a todos que chegaram até aqui. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de levar essa mensagem a outras pessoas também.